A chuva batia nas janelas do escritório vazio em Cascais. Ou talvez fosse Lisboa, já nem sei. Aquele dia, ou talvez a semana anterior, tudo se confunde na minha cabeça, a verdade. Estava ali, sozinho, com um papel na mão que dizia que eu era inquilino na minha própria casa. Sim, casa, o símbolo de tudo o que construí, o castelo que eu, João Castro, rei do meu império, pensava possuir. Inquilino. A palavra ainda me gela da espinha. Como é que isto tinha acontecido? Eu devia ter percebido. Devia ter notado os sinais. Naquela manhã, ou sei lá, 3 semanas antes de tudo ruir, tinha sido uma manhã como tantas outras. Acordei no Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade. O cheiro a champanhe caro e ao Chanel no 5 da Sofia ainda pairava no ar. A cidade lá fora começava a despertar, mas eu sentia-me o rei do mundo, intocável. Eu, João Castro, com os meus 38 anos, o meu cabelo escuro, o queixo de granito e a certeza de que ninguém me dizia não sem ser despedido no dia seguinte. CEO da Castro Logística, o império que herdei do meu pai e levei a outro nível, com a minha ambição quase selvagem. A Sofia, com a sua voz meio rouca de sono, perguntou se eu tinha mesmo de ir. Ela, a minha assistente executiva, um clichê que me divertia viver. Respondi-lhe com um sorriso torto, sabendo que as minhas desculpas rotineiras esperavam por mim em Cascais. Sabes como é, Jess? Se não chego às 7, a Ana começa a ligar para os hospitais. Ela é neurótica, assim. Eu dizia Jess para ela, esqueci que o nome dela é Sofia. É que tanta gente entra e sai da minha vida que os nomes acabam por se misturar, né? Lembro-me dela revirar os olhos, uma ousadia que jamais teria no escritório, mas que na cama pensava ter direito. Neurótica? Ela é patética, João. Não sei como aguentas. 10 anos com uma mulher que usa casacos bege e acha que a vida é um clube de leitura. Ri enquanto apanhava os meus botões de punho de platina. Ana. Ah, Ana. A Ana servia ao seu propósito. Gerenciava a agenda social e fazia boa figura ao meu lado nos jantares de gala. Era estável. Todo o rei precisa de alguém confiável para manter o castelo, mesmo que passe as noites noutros sítios. A Sofia insistiu, a voz baixando um tom, a soar quase gelada. Prometeste, disseste que até ao final do ano a deixarias. Já é 7 de janeiro, João. Suspirei, a verificar o meu Rolex, presente da Ana, pelo nosso 10º aniversário no mês passado. Vou fazê-lo, mas o divórcio é complicado, Sofia. A Ana está agarrada a mim. Não tem para onde ir. A família dela, bom, os pais morreram, né? E ela nunca teve uma carreira. Se a deixar, tenho de ter a certeza de que não se desmorona completamente. Sou um tipo bonzinho, afinal de contas. E eu, honestamente, acreditava nisso. Eu acreditava ser uma espécie de Deus benevolente na vida das mulheres à minha volta. Oferecia a Ana uma vida de luxo na nossa enorme propriedade em Cascais. Ela conduzia um Mercedes que eu paguei. Usava diamantes que eu comprei. Sim, dormia com a Sofia, e antes dela com a Sara, e antes dela com a diretora de marketing. Mas eu sempre voltava para casa. Na minha mente, isso fazia-me fiel nos aspectos que importavam. Basta, preciso de me recompor e contar isto direito. Devo ter misturado as datas. Primeiro veio a carta, depois o Pedro, depois a Sóia. Não, foi mais confuso que isso. Lembro-me bem do carro, deixei a Sofia com um beijo na testa e dirigi o meu Bentley Continental GT para fora de Lisboa. No caminho vi 3 chamadas perdidas da Ana. Nenhuma mensagem. Deve ter sido por causa da ração do Pipoca, o Golden Retriever. Estúpida. Ela era tão previsível. Eu sentia-me invencível. Tinha o negócio, o dinheiro, a amante, a mulher bonita. Fazia malabarismos com o fogo
e nunca me tinha queimado. Mas, ao conduzir para os subúrbios ricos, uma estranha sensação instalou-se no meu estômago. Não era culpa. Eu não sentia culpa. Era outra coisa. Um certo desconforto, um pressentimento, talvez. O céu estava demasiado escuro, as estradas demasiado vazias. Liguei o rádio para abafar o silêncio ao ouvir os relatórios da bolsa. As ações da Castro Logística estavam em alta. Claro que estavam. Tudo o que João tocava virava ouro. Cheguei ao portão da minha propriedade às 6h50. Os portões de ferro forjado costumavam abrir-se automaticamente quando o meu carro se aproximava. A Ana sempre se certificava de que os sensores estavam limpos e o sistema ativo. Naquele dia, os portões permaneceram fechados. Maldita Ana, resmunguei, abaixando a janela para digitar o código. O teclado piscou a vermelho. Acesso negado. Franzia a testa. Digitei de novo. 1985, o meu ano de nascimento. Acesso negado. Ridículo! Bufei a carregar no botão do intercomunicador que tocava diretamente na cozinha. Ana, Ana, o maldito portão está preso de novo. Abre-o! Estática, depois silêncio. Buchei a buzina, longa e alta, o som ecoando pela rua tranquila e arborizada. Poucos pássaros se espalharam dos carvalhos, mas a casa permaneceu imóvel. Finalmente tirei o telemóvel e usei a aplicação principal para ignorar o sistema. Os portões gemeram e abriram-se lentamente. Vou despedir o tipo da manutenção hoje, disse para mim mesmo, acelerar o motor e a subir a longa entrada. Estacionei o Bentley de qualquer maneira em frente à enorme casa colonial de 3 andares. Era uma estrutura linda, tijolo branco com portadas pretas, sebes cuidadas e uma fonte no centro da entrada circular. Era o símbolo do meu sucesso. Agarrei o casaco, bati a porta do carro e subi os degraus. Destranquei a porta da frente e empurrei-a a preparar a minha desculpa. Reunião tardia, bateria descarregada. Dormi no escritório. As mentiras de sempre que a Ana engolia com um sorriso triste. Ana, café! Gritei ao entrar no hall. Esperava o cheiro a bacon. Esperava o som da televisão na copa. Esperava o nosso Golden Retriever, Pipoca, a deslizar pelo chão de madeira para me cumprimentar. Em vez disso, fui recebido por uma parede de silêncio tão espessa que parecia física. A casa estava fria. O aquecimento, geralmente ajustado a uns confortáveis Vergines-Sigun, estava desligado. O ar cheirava a velho, vazio das velas de lavanda que a Ana insistia em queimar. Fui para a sala de estar. Ana, parei. A sala estava diferente. Levei um momento para perceber por quê. O grande piano no canto tinha desaparecido. A pintura sobre a lareira, uma paisagem a óleo original que a Ana herdara da avó, tinha desaparecido. O tapete persa tinha desaparecido. Pânico, frio e agudo, espetou-se na minha pele. Teriam assaltado. Corri as escadas, o coração a martelar nas costelas. Ana! Arrombei a porta do quarto principal. A cama estava impecavelmente feita, parecendo que ninguém tinha dormido nela. Rasguei as portas do meu armário. Os meus fatos estavam lá. Os meus sapatos estavam lá. A minha coleção de relógios estava intocada na vitrine de vidro. Virei-me para o lado da Ana no armário. Estava vazio. Não apenas desarrumado ou embalado. Vazio. Os cabides tinham desaparecido. As prateleiras onde ela guardava sua roupa de malha estavam nuas. O sapateiro estava limpo. Até o cheiro dela, aquele suave aroma de baunilha, parecia ter sido removido do ar. Que raio! Sussurrei. Corri de volta para baixo a verificar quarto após quarto. Os quartos de hóspedes, vazios. A biblioteca. Os meus livros estavam lá, mas os dela tinham desaparecido. A cozinha. Deslizei para a cozinha. As bancadas de granito estavam a brilhar. A porta do frigorífico estava ligeiramente entreaberta. Abria. Estava vazio, exceto por uma única garrafa de água
e um envelope branco na prateleira do meio. Fiquei a olhar para o envelope. As minhas mãos começaram a tremer. Um tremor de raiva e confusão. Não era um roubo. Ladrões não levavam casacos velhos e deixavam Rolexes. Ladrões não deixavam um bilhete no frigorífico. Agarrei o envelope. Era pesado, papel de linho de alta qualidade. Na frente, com a caligrafia elegante e arredondada da Ana, estava um único nome: João. Rasguei-o. Não encontrei uma carta manchada de lágrimas a implorar o meu amor. Não encontrei uma nota de suicídio. Encontrei um documento legal e preso na frente estava uma fotografia. Congelado. A foto era granulada, tirada com pouca luz, mas inegável. Éramos eu e a Sofia a sair do Tivoli há 3 semanas. A minha mão estava nas costas dela. Estávamos a rir. Virei a foto. No verso, uma data e hora, 14 de dezembro, 22:42. Olhei para o documento. Era uma petição de dissolução de casamento. Ela sabia, sussurrei, a percepção a atingir-me como um golpe físico. Ela sabia de tudo. Mas João Castro não era um homem que ficava triste. Ele ficava furioso. Pensas que pode simplesmente ir embora? Gritei para a casa vazia, a minha voz a ecoar pelas paredes nuas. Pensas que podes abandonar-me? Tirei o telemóvel e liguei para Ana, direto para o voicemail. Liguei de novo. Voicemail. Liguei para a irmã dela, mas percebi que não tinha o número. Liguei para o telefone fixo da casa, apenas para ver se tocaria noutro quarto. A linha estava morta. Atirei o telemóvel para a ilha da cozinha. Deslizou pelo granito e parou na borda. Ótimo. Bufei a ajeitar o casaco. Queres jogar, Ana? Vamos jogar. Vai sair sem nada. Fui eu que te fiz. Fui eu que comprei cada peça de roupa que tens. Queres o divórcio? Vou dar-te uma guerra. Eu não sabia ainda, mas a guerra já tinha terminado. Eu tinha-a perdido há meses. João passou a primeira hora a andar pela cozinha, a alimentar a sua raiva com a única garrafa de água que restava no frigorífico. Estava a dormir apenas 2 horas e a ressaca começava a arranhar o fundo dos olhos. Como é que ela se atrevia? A audácia foi o que mais me chocou. A Ana era a mulher que pedia desculpa aos empregados quando a encomenda vinha errada. Era a mulher que pedia permissão para comprar um casaco novo de inverno. Era uma mulher dócil, calada, complacente. Ana, a ideia de que ela tinha contratado um detetive particular para me fotografar era absurda. Alguém deve ter lhe dado a informação. Provavelmente o irmão dela, o Grant, que sempre me odiou. Vou arruiná-lo também, murmurei. Precisava de estabilizar a situação. Não podia deixar os empregados verem a casa assim. A empregada, Isabela, costumava chegar às 8h. Olhei para o relógio no forno. 8h15. Onde estava a Isabela? Fui para a porta das traseiras, a olhar para a entrada de serviço. A entrada estava vazia. Liguei para a agência de limpeza que usava para a equipa de limpeza profunda. Residência Castro. Lati quando a recepcionista atendeu. Onde está a minha empregada? Senhor Castro. A voz da recepcionista era hesitante. A senhora Castro ligou ontem para cancelar o contrato com efeito imediato. Pisquei os olhos. Ela cancelou? Sim, senhor, ela disse que a casa estaria vaga. A casa não está vaga, rugei. Eu estou na casa. Lamento, senhor, mas a conta foi encerrada e a fatura final paga. Não podemos enviar ninguém sem um novo contrato. Desliguei a bater o telefone. Ela tinha despedido os empregados. Tinha levado os seus pertences. Tinha desligado o aquecimento. Fui para a sala de estar e sentei-me no único móvel que restava, a minha poltrona de couro. Olhei em volta. Sentia-se enorme e oca. Sem os tapetes e as cortinas. Ela tinha levado as cortinas. A acústica era terrível. Cada respiração que eu dava ecoava. Precisava de pensar como um CEO, avaliar os danos, mitigar os riscos.
Mexi-me na minha pasta e tirei o portátil. Entrei na conta bancária conjunta no Banco Nacional. Esta era a conta usada para despesas domésticas, mercearia, utilitários, a mesada dela. Geralmente tinha uns 50 mil euros lá. Digitei a minha palavra PES. Saldo, 1.242 euros. Fixei o ecrã, atualizei a página. 1.242 euros. Verifiquei o histórico de transações. Ontem, às 16h55, 5 minutos antes de o banco fechar, houve um levantamento de 48.605 euros. Transferência para uma conta externa. Ela, sussurrei, mas isso era apenas dinheiro de bolso. O dinheiro real estava nas minhas contas pessoais, nas minhas carteiras de investimento, nos holdings offshore. Ana não tinha acesso a essas. Ou assim eu pensava. Entrei no meu portal principal de investimento. Os números estavam lá. Milhões intocados. Soltei um fôlego que não sabia que estava a prender. Ok. Tu levaste o dinheiro do supermercado, Ana. Bonito. Vai comprar um Honda usado e chorar num motel. Senti uma onda de confiança a regressar. Ela podia levar os móveis e o dinheiro miúdo, mas não podia tocar no império. Eu era João Castro. Eu era o ganso dos ovos de ouro. Decidi ir para o escritório. Não podia ficar neste mausoléu. Precisava de estar perto de pessoas que me temiam, pessoas que me respeitavam. Precisava da Sofia para massagear o meu ego e dizer-me que a Ana era louca. Saí pela porta da frente, a trancá-la atrás de mim. Ao virar-me para minha entrada, um sedã preto parou através dos portões abertos. Não era um carro de luxo. Era um Ford Taurus. Placas governamentais. Um homem de um fato cinzento barato saiu a segurar uma prancheta. João Castro? O homem perguntou. Quem és tu? Exigi, a descer os degraus. Sai da minha propriedade. Sou um oficial de justiça, Sr. Castro, disse o homem. Chamei-lhe a atenção para isto. Ele estendeu uma pilha grossa de papéis para mim. Fostes notificado. Já vi os papéis na cozinha, respondi sem os aceitar. Essas eram provavelmente uma cópia de cortesia da sua esposa, disse o homem. Esta é a convocação oficial do tribunal também. O homem meteu a mão no bolso traseiro e tirou um segundo documento, este com uma capa vermelha. Isto é uma ordem de restrição temporária relativamente aos bens da Castro Logística. Congelado. Desculpe. E isto? O homem entregou-me um terceiro papel. É uma ordem de despejo. Ri. Foi um som áspero, quase latido. Despejo? Eu sou o dono desta casa. Eu construí esta casa. O oficial de justiça encolheu os ombros. De acordo com o registro da escritura aqui anexa, a propriedade em 1402, Oakwood Lane, que em Portugal seria algo como Rua dos Carvalhos no 1402, mas vamos manter a simplicidade aqui, pertence exclusivamente ao fundo familiar Whitman. O senhor está listado como inquilino. O fundo rescindiu o seu arrendamento. Whitman. A minha mente acelerou. Whitman era o nome de solteira da Ana. Isso é impossível. Eu paguei a hipoteca. Eu assinei os cheques. Terá de tratar disso com o juiz. Sr. Castro, tem 24 horas para desocupar as instalações. O homem largou os papéis aos meus pés, virou-se e entrou no carro. Fiquei ali sozinho na entrada. O vento de inverno a cortar o meu fato caro. Olhei para os papéis a esvoaçar na brisa. Fundo familiar Whitman. Flashback para 10 anos antes, o dia em que compramos a casa. Eu estava ocupado com a fusão. Eu tinha dito a Ana para tratar da papelada com os advogados. Eu tinha apenas assinado onde estavam os pequenos autocolantes X. Eu não tinha lido. Nunca li a papelada doméstica. Pensei que estava a delegar. Peguei na ordem de despejo. Autora, Ana Whitman, representada por Pedro Andrade.
O meu sangue gelou. Pedro Andrade não era um advogado de divórcios. Pedro Andrade era um tubarão corporativo. O tipo de advogado que não se limitava a ganhar casos, ele desmantelava empresas. Ele custava 500 euros por hora. E não aceitava casos domésticos, a menos que o caso doméstico fosse, na verdade, uma aquisição corporativa disfarçada. Olhei de novo para a casa. Não parecia mais o meu lar. Parecia uma armadilha que finalmente se tinha fechado. Precisava de ligar para a Sofia. Precisava de ir para o escritório. Precisava de destruir a Ana antes que ela me destruísse. Saltei para o Bentley e saí da entrada, os pneus a chiar. Disquei o número da Sofia. Olá, bebê, respondeu a Sofia, a voz leve. Já a caminho? Ela sabe, Sofia, ela sabe de tudo. Ela limpou as contas. Ela está a tentar despejar-me. O quê? A Sofia parecia mais irritada do que preocupada. Quem? A Ana? Sim, a Ana. Ouve, reúne a equipa jurídica na sala de conferências agora. Chego lá em 20 minutos. João, disse a Sofia lentamente, talvez queiras ver as notícias antes de entrares. Não me importo com as notícias. Vê, João. Canal 5. Mexi no ecrã do tablier a abrir o feed de notícias. A manchete no ecrã fez-me travar no meio da autoestrada. Urgente. CEO da Castro Logística sob investigação por desvio de fundos e fraude. Denunciante anônimo divulga milhares de documentos. Fixei o ecrã. O denunciante anônimo. Não era apenas um divórcio. Não era apenas um despejo. A Ana não me tinha apenas deixado. Ela tinha estado a reunir provas durante anos. O carro atrás de mim buzinou, a desviar-se para não bater no meu Bentley. Eu nem reparei. Fiquei ali, a agarrar o volante, a perceber pela primeira vez que a mulher calada e aborrecida que eu tinha traído durante anos era quem segurava a faca, e ela já me tinha cortado a garganta. A condução até a sede da Castro Logística foi um borrão de pânico e negação. Ignorei os limites de velocidade, a serpentear pelo trânsito na A5, a minha mente a correr mais rápido que o motor. Denunciante. A palavra tinha gosto a cinza na minha boca. Tentei racionalizar. A Ana era uma dona de casa. Ela plantava tulipas, organizava leilões de caridade para gatos vadios. Ela não sabia ler um balancete. Certamente não sabia sobre as empresas de fachada nas Cayman ou os contratos de logística inflacionados com fornecedores que eu secretamente possuía. A menos que... Lembrei-me das noites em que levava trabalho para casa, os ficheiros deixados na minha secretária no escritório, as vezes em que me gabava bêbado de contabilidade criativa, depois de uns copos a mais de uísque, a pensar que ela estava apenas a acenar com a cabeça, sem entender uma palavra. Parei em frente à torre de vidro e aço que ostentava o meu nome. A entrada, geralmente impecável e ordenada, era um caos. Carros de reportagem estavam estacionados de forma irregular. Um enxame de jornalistas estava junto às portas giratórias, as suas câmaras apontadas como espingardas de atirador furtivo. Abutres, cuspi. Passei pela entrada principal e segui para a garagem de estacionamento executiva subterrânea. Passei o meu cartão-chave. Acesso negado. Bati a mão no volante. Só podem estar a brincar comigo. Abaixei a janela e gritei para o segurança na cabine. Era o velho Joaquim, um homem que trabalhava lá há 20 anos. Nunca me preocupei em aprender o seu primeiro nome. Joaquim, abre o portão! Joaquim olhou da cabine. Não se apressou a carregar no botão como costumava fazer. Olhou para mim com uma expressão estranha, uma mistura de pena e uma distinta falta de respeito. Não posso fazer isso, Sr. Castro, disse Joaquim, a voz monótona. As minhas ordens são para restringir o acesso. As suas credenciais foram revogadas, aguardando a reunião do conselho. Revogadas? Eu sou o CEO. Eu sou o dono. Abre este portão ou és despedido. Não me pode despedir, senhor, disse Joaquim,
a fechar a janela de vidro da cabine. Está atualmente suspenso. Fiquei ali sentado, o motor em ralenti, a minha cara a arder. Tive de dar marcha atrás no Bentley para sair da entrada, a raspar as jantes no passeio na minha pressa. Estacionei ilegalmente numa rua lateral e dirigi-me furioso para a entrada da frente a empurrar a multidão de repórteres. Senhor Castro, é verdade que desviou 4 milhões de euros do fundo de pensões? João, o que tem a dizer sobre as fotos enviadas à CMVM? O divórcio está relacionado com a investigação de fraude. Microfones foram empurrados para a minha cara. Mantive a cabeça baixa ao usar o ombro para passar pelas portas. No lobby, a atmosfera era sufocante. As recepcionistas pararam de digitar. Os analistas juniores congelaram perto do carrinho de café. Todos me observavam. Não era o olhar de admiração a que estava habituado. Era o olhar que as pessoas dão a um homem a caminho da forca. Momentinho, tenho de fazer aqui uma pausa. A sério? Isto tudo... Essa situação com a Ana, com a empresa, era absolutamente surreal. Quero dizer, pensem bem, um tipo que se achava o maior, o todo-poderoso, de repente a descobrir que a mulher, a quem ele mal dava atenção, estava por trás de tudo. Na minha terra, diríamos, este gajo é completamente maluco. Mas talvez o problema fosse mesmo esse. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Nunca achei que a Ana fosse capaz disto, nunca. Sempre a vi como uma sombra, alguém para gerir a casa e pouco mais. Era tão conveniente e eu, estúpido, pensei que a minha conveniência era a minha força. Mas não, era a minha maior vulnerabilidade. A minha arrogância cegou-me, a ponto de nem conseguir ver o óbvio. Quem diria que a quietude de alguém podia ser uma arma tão letal? Não faço ideia. De qualquer forma, de volta à história. Marchava direto para o elevador, a ignorar os sussurros. Carreguei no botão do quarto do andar. Quando as portas se abriram para a suíte executiva, esperava ver a Sofia à minha espera, pronta para gerir a crise. Em vez disso, vi 2 homens de fatos escuros junto à porta do meu escritório, agentes federais. E junto à secretária dela, a Sofia estava a enfiar artigos pessoais numa caixa de cartão. Estava a chorar. Sofia, disse a apressar-me, para de chorar. Vamos resolver isto. Quem são estes palhaços? A Sofia levantou o olhar. O seu rímel escorria. Não me olhou com amor ou luxúria. Olhou para mim com puro terror. Fica longe de mim, João, sussurrou. O quê? Eu contei-lhes tudo, desabafou, a voz a tremer. Ofereceram-me imunidade se eu cooperasse. Não vou para a prisão por tua causa. Tenho 24 anos. Parei no meu caminho. Tu falaste com eles? Eles tinham os e-mails, João. Eles tinham os registros de viagem. Eles sabiam sobre as taxas de consultoria que me pagaste por viagens que nunca fizemos. A Ana enviou-lhes tudo. Senti o quarto a girar. A Ana de novo. Senhor Castro, disse um dos agentes, a dar um passo em frente. Sou o agente Ribeiro, PJ, Divisão de Crimes Financeiros. Temos um mandado para apreender todos os dispositivos eletrônicos e ficheiros físicos neste escritório. Precisamos também que entregue o seu passaporte. Isto é um erro, disse João, a sua voz a soar fraca. A minha mulher, a minha ex-mulher, ela é vingativa. Ela está a plantar provas. As provas são bastante substanciais, senhor, disse o agente Ribeiro calmamente, e são apoiadas por pegadas forenses digitais que correspondem às suas credenciais de login. Agora, o passaporte, por favor. Meti a mão no bolso do casaco. Entreguei o passaporte. Estou preso? Não neste momento. Mas não deixe o país. Entraremos em contato. Os agentes entraram no meu escritório e começaram a desligar o meu computador. Fiquei no corredor, despojado do meu poder, a observar a Sofia a selar a caixa. Sofia, implorei, a voz baixa, posso arranjar-te o melhor advogado. Podemos lutar juntos contra isto.
A Sofia pegou na sua caixa, olhou-me nos olhos e, pela primeira vez, vi a frieza por trás do rosto bonito. Não há nós, João. Estás falido. Verifiquei o preço das ações. A Castro Logística caiu 60% desde que o mercado abriu. És radioativo. E, francamente, ela bufou, a olhar-me de cima a baixo. Sem o dinheiro, és apenas um narcisista de fato. Passou por mim, os saltos a clicar no chão de mármore, a deixar-me sozinho no corredor do império que pensava possuir. 2 horas depois, eu estava sentado na sala de conferências da Advogados Associados. O Dr. Pedro Andrade, ou Simon Fisk, como se chamava no texto original. Não, o Simon Fisk era o meu advogado. O Pedro Andrade era o da Ana. A minha cabeça já não consegue ligar as coisas. O meu advogado, que agora se chamava Dr. Silva, talvez. Ele tinha sido o meu advogado pessoal durante uma década. Era um homem que custava uma fortuna e era especialista em fazer os problemas desaparecer. Normalmente cumprimentava-me com um uísque e um aperto de mão. Naquele dia não havia uísque. Ele estava sentado atrás da sua secretária com o rosto sério a ler um grosso dossiê. Resolve isso, doutor Silva, disse, inclinando-me para a frente. Não me importa quanto custe. Processa a Ana por difamação. Processa a PJ por assédio. Processa o banco por congelar as minhas contas. Ele tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Parecia cansado. João, cala-te. Pisquei os olhos. Desculpe. Eu disse cala-te e ouve. Disse a atirar o dossiê para cima da secretária. Tu não pareces compreender a gravidade da tua situação. Acabei de falar com o Pedro Andrade, o advogado da Ana, aquele tubarão corporativo. Sim, esse. E ele teve a gentileza de enviar a documentação referente ao fundo familiar Whitman. Parem de falar desse fundo. Eu construí a Castro Logística. O meu pai começou, e eu fiz dela um player global. Os Whitman apenas ajudaram com um empréstimo há 10 anos. O Dr. Silva riu. Foi um riso seco e sem humor. Um empréstimo, João? Foi isso que pensaste que aconteceu? Abriu o ficheiro e girou-o para que eu pudesse ver o diagrama na página. Há 10 anos, a empresa do teu pai estava falida. Estava morta. Estavas prestes a perder tudo. Estavas noivo da Ana Whitman. O pai dela, o velho Whitman, gostava de ti. Queria que a filha lhe estivesse segura. Ele apontou para uma linha no gráfico. Os Whitman não te deram um empréstimo. Eles compraram a dívida, toda ela. Recapitalizaram a empresa através de uma holding chamada Blue Heron LLC. Eu conheço a Blue Heron, disse. Essa é apenas uma empresa de fachada que eu controlo. Não, corrigiu o Dr. Silva. É uma empresa de fachada que tu geres. A única beneficiária da Blue Heron é a Ana Whitman, e a Blue Heron possui 51% do capital votante da Castro Logística. O silêncio na sala era absoluto. Eu olhava para o gráfico, as linhas, os números. Todos levavam de volta a uma pessoa. Ela é a proprietária, sussurrei. Ela possui a participação maioritária. Sempre teve, disse o Dr. Silva, mas ela deu-te uma procuração. Deixou-te votar as suas ações. Deixou-te gerir a empresa. Deixou-te fingir que eras o rei. Mas havia uma cláusula no acordo de procuração. O Dr. Silva virou a página para um parágrafo destacado. A cláusula de moralidade e competência. No caso de o CEO em exercício, João Castro, se envolver em conduta prejudicial à reputação da empresa ou se envolver em infidelidade conjugal que resulte numa petição de dissolução do casamento, a procuração reverterá imediatamente para a beneficiária, Ana Whitman. Senti que ia vomitar. Ela pôs uma cláusula de infidelidade nos estatutos da empresa. O pai dela é que o fez, disse o Dr. Silva. A Ana apenas a fez cumprir. Com efeito imediato, ela revogou a tua procuração. Votou os seus 51% para te despedir. A reunião do conselho desta manhã foi uma formalidade.
Ela tinha os votos antes do pequeno almoço. Recostei-me na cadeira de couro. Sentia-me pequeno. Sentia-me estúpido. Então eu não tenho nada. Fica pior, disse o Dr. Silva, implacável. O acordo pré-nupcial. Nós assinamos um pré-nupcial. Gritei, a agarrar-me a qualquer coisa. Certifiquei-me disso. O que é meu é meu. O que é dela é dela. Correto, disse o Dr. Silva. Mas como a casa está em nome do fundo dela e as ações de controlo da empresa são tecnicamente dela, o que é teu resume-se às tuas poupanças pessoais, ao teu carro e à tua coleção de relógios. O Dr. Silva fez uma pausa, a olhar para uma folha de papel com uma carranca. Na verdade, nem o carro. O Bentley é alugado através da empresa. Terás de o devolver. Levantei-me a andar pelo pequeno escritório. Isto é uma armadilha. Ela planeou isto. Ela esperou 10 anos por isto. Ela confiou em ti durante 10 anos, João, disse o Dr. Silva, a sua voz a perder o profissionalismo e a tornar-se pessoal. Eu conheço a Ana há muito tempo. Ela não é vingativa por natureza. Ela é paciente, mas tu envergonhaste-a. Não só atraíste, como desfilaste aquela miúda, a Sofia, pela cidade. Humilhaste a tua esposa. E agora, o gigante adormecido acordou. O Dr. Silva fechou a pasta. Não te posso representar no divórcio, João. O quê? Conflito de interesses. O meu escritório representa a Castro Logística. Como a Ana é agora a proprietária controladora da Castro Logística, tecnicamente eu trabalho para ela. Olhei para ele, traído. Estás a despedir-me como cliente? Estou a aconselhar-te a procurar um defensor público ou um advogado mais barato, porque todos os teus bens estão congelados pela investigação federal e eu não trabalho de graça. Ele levantou-se e estendeu a mão para a porta. Boa sorte, João. Vais precisar dela. Saí do escritório de advocacia, atordoado. Saí para a rua movimentada de Lisboa. Estava a nevar agora, pequenos flocos que derretiam no meu casaco de lã caro. Meti a mão no bolso para pegar no telemóvel e pedir um Uber, já que não podia conduzir o Bentley de volta sem arriscar acusações de roubo. Olhei para o meu telemóvel. Uma notificação apareceu do meu e-mail, de A. Whitman. Assunto: hora de conversar. Encontra-me em casa. 18:00. Apenas 1 hora. Vem sozinho. Fixei o ecrã. O meu polegar pairou sobre o botão de eliminar. Queria gritar com ela. Queria incendiar a casa, mas não tinha para onde ir. Sem dinheiro, sem emprego, sem amante, sem advogado. Ana tinha todas as cartas. E se eu quisesse salvar sequer um pedaço da minha vida, tinha de voltar ao local do crime e enfrentar a executora. Olhei para o meu relógio. 16:30. Tinha de apanhar um autocarro. João Castro, o rei da logística de Lisboa, tinha de descobrir como apanhar um autocarro público para os subúrbios para implorar misericórdia à sua esposa. A ironia era amarga, mas a realidade era mais fria. Subi a gola do casaco contra o vento e comecei a andar em direção à estação de autocarros. A viagem de autocarro foi uma humilhação que eu nunca esqueceria. Fui exprimido entre um adolescente a ouvir música alta e uma velhinha com uma caixa com um gato irrequieto. Tive de andar o último quilômetro desde a paragem de autocarro até a propriedade nos meus sapatos de couro italianos, que estavam agora encharcados pela neve e lama. Quando cheguei aos portões de ferro forjado da 1402 Rua dos Carvalhos, no 18:05, estava 5 minutos atrasado. Os portões estavam abertos. Subi a longa entrada. A casa estava escura, a erguer-se contra o céu noturno como um túmulo. Apenas uma única luz queimava na janela da sala de jantar. Empurrei a porta da frente. O silêncio que tinha encontrado naquela manhã ainda estava lá, mas agora parecia mais pesado, carregado de eletricidade estática. Aqui, uma voz chamou.
Segui o som até a sala de jantar. A enorme mesa de mogno onde tínhamos organizado jantares de ação de graças durante 10 anos tinha desaparecido. A sala estava completamente nua, despojada até ao chão de madeira. No centro da sala estava uma mesa de plástico branca e duas cadeiras dobráveis de metal baratas. Sentada numa das cadeiras estava a Ana. Mas não era a Ana que eu conhecia. A Ana que eu conhecia usava casacos largos e mantinha o cabelo num coque desarrumado. Não usava maquilhagem e pedia desculpa por ocupar espaço. Esta mulher usava um blazer azul marinho à medida, com ombros marcados, uma blusa de seda, e o cabelo estava esticado, a cair como uma cortina elegante à volta do rosto. Usava batom vermelho, uma cor que eu não via nela desde a lua de mel. Ela não se levantou quando eu entrei, apenas me observou, as mãos calmamente cruzadas na mesa. "Estás atrasado", disse ela. A voz dela não era estridente. Era baixa, suave e terrivelmente calma. "O autocarro era lento", respondi, a tentar recuperar alguma dignidade enquanto sacudia a neve do meu casaco. Procurei um sítio para o pendurar, mas o cabide tinha desaparecido. Atirei-o para o chão em frustração. "Gostaste, não gostaste? Fazer-me apanhar o autocarro." "Não te fiz fazer nada, João", disse a Ana. "Perdeste a licença para conduzir o carro da empresa quando foste suspenso. As escolhas têm consequências. Senta-te." Ela apontou para a cadeira de metal vazia à sua frente. Bufei, mas sentei-me. O metal estava frio contra as minhas costas. "Muito bem, Ana." Comecei a inclinar-me para a frente, a tentar canalizar a minha persona de sala de reuniões. "Já te divertiste. Assustaste-me. Envergonhaste-me. Lição aprendida. Agora vamos parar com esta farsa. Diz aos advogados para recuarem. Diz à PJ que isto é um mal-entendido. E vamos conversar sobre como vamos resolver o nosso casamento." Ana olhou-me por um longo momento. Então, um pequeno sorriso genuíno curvou os seus lábios. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de uma cientista a observar um rato a embater numa parede que devia ter visto. "O nosso casamento", repetiu ela suavemente. "João, o nosso casamento terminou há 3 anos. Essa foi a primeira vez que dormiste com a Sofia. 12 de novembro, a noite em que me disseste que estavas a voar para Tóquio para uma fusão. Gelei. Isso não é. E antes da Sofia foi a Sara. E antes da Sara foi a recepcionista do ginásio. Queres que liste as datas? Tenho todas numa folha de cálculo." Bati com a mão na mesa de plástico. Ela tremeu. "Então andaste a espiar-me durante 3 anos. És doente. Se sabias, por que não disseste nada? Por que ficaste?" "Porque precisei de tempo", disse a Ana, a abrir uma pasta que estava na mesa. "Eu amei-te uma vez, João. Juro que amei. Quando o meu pai morreu e me deixou a empresa, eu estava de luto. Estava fraca. Deixei-te tomar as rédeas porque confiei em ti. Pensei que eras o homem de negócios brilhante que dizias ser." Ela deslizou um documento pela mesa. "Mas depois comecei a olhar para os livros, a olhar de verdade. E percebi que não eras um gênio, João. Eras um jogador. Estavas a espojar os bens do legado do meu pai para financiar o teu ego. Os jatos privados, as taxas de consultoria, os maus negócios imobiliários no Dubai." Olhei para o documento. Era um relatório de contabilidade forense do Projeto Cobalto, um negócio de logística que eu tinha escondido numa subsidiária. "Fiquei", continuou a Ana, a sua voz a endurecer. "Porque se me tivesse divorciado de ti há 3 anos, terias lutado por metade. Terias arrastado a empresa por um julgamento público e tumultuoso. As ações teriam desabado. Precisava de esperar até cometeres um erro tão grande, tão inegável, que eu pudesse cortar-te como um cancro sem matar o paciente." "A PJ", sussurrei.
a percepção a chegar. Não os avisaste apenas, deste-lhes o caso inteiro. Eu dei-lhes o Projecto Cobalto, corrigiu a Ana. Passei os últimos 2 anos a recolher cada e-mail, cada assinatura falsificada, cada transferência bancária. Construí o caso para eles. Entreguei-o ao agente Ribeiro numa bandeja de prata esta manhã. Olhei para ela. Senti que estava a olhar para uma estranha. O rato tinha sido uma víbora o tempo todo. Por quê? Perguntei, a minha voz a falhar. Por que destruir-me? Eu sou teu marido. Tu destruíste-te a ti mesmo, disse a Ana, a fechar a pasta. Eu só estou a limpar a confusão. Trataste-me como mobília, João. Pensavas que eu era estúpida. Pensavas que, porque eu gostava de jardinagem e noites calmas em casa, não percebia de alavancagem. Mas esqueceste-te de uma coisa. Inclinou-se para a frente, os seus olhos fixos nos meus. Eu sou uma Whitman. O meu pai não construiu um império sendo simpático. Ele construiu-o sendo mais esperto do que os homens sentados à mesa. Aprendi com o melhor. Tu é que nunca te preocupaste em perguntar o que eu sabia. Puxou uma caneta do bolso e pousou-a em cima de um documento grosso. Isto é um acordo de liquidação, disse ela. Olhei para ele. Não assino nada sem um advogado. Não tens um advogado, lembrou-me a Ana. O Dr. Silva despediu-te e não tens dinheiro para contratar um novo, mas aqui está a oferta. Ela assinalou os pontos com os dedos. 1. Assinas os papéis do divórcio sem contestação. Não recebes nada, sem pensão de alimentos, sem divisão de bens. 2. Assinas uma confissão completa sobre o desvio de fundos na Castro Logística. Assumes total responsabilidade. Declaras claramente que o Conselho e, especificamente, o Fundo Whitman não tinham conhecimento das tuas ações. 3. Demites-te permanentemente da empresa e renuncias aos teus direitos de voto. Ri, um som histérico. Queres que eu confesse um crime federal? Queres que eu vá para a prisão? Por que é que eu... Por que é que eu assinaria isso? Por que, disse a Ana, a tirar um segundo envelope mais pequeno. Se assinares isto, darei à PJ a segunda da Drive. Segunda Drive? A Drive que contém as provas do teu envolvimento com os carregamentos do cartel através do nosso hub do México. A sala ficou em completo silêncio. Eu parei de respirar. Pensei que tinha enterrado isso. O negócio do México. Era dinheiro perigoso, dinheiro sujo. Se os federais descobrissem sobre a lavagem de dinheiro para os cartéis, eu não iria para uma prisão resort de colarinho branco. Eu iria para a segurança máxima por 20 anos. Ou pior, o cartel descobriria que eu tinha sido negligente. Sabe-se sobre o México? Sussurrei. Eu sei de tudo, disse a Ana. Se assinares os papéis e assumires a culpa pelo desvio de fundos, que é apenas fraude de colarinho branco, talvez 3 anos de segurança mínima com bom comportamento, eu destruirei as provas da lavagem do cartel. Deixo-te viver. Ela bateu com a caneta na mesa. Clique, clique, clique. Mas se saíres por aquela porta, disse ela, eu entrego a segunda Drive ao agente Ribeiro esta noite. E sabes o que acontece depois? Os cartéis não gostam de testemunhas. Olhei para a caneta. Olhei para a Ana. Percebi com uma esmagadora certeza final que estava em xeque-mate. Eu não estava a negociar com uma esposa desprezada. Eu estava a negociar com um tubarão que cheirava a sangue. As minhas mãos a tremerem violentamente, peguei na caneta. O som da caneta a riscar o papel foi o único ruído na casa vazia. João J. Castro. Assinei a ordem de divórcio. Assinei a carta de demissão. Assinei a declaração de culpa pelas acusações de desvio de fundos. Cada assinatura parecia que estava a esculpir um pedaço da minha alma. A cada traço da tinta, eu passei de um dos homens mais poderosos de Lisboa para uma estatística. Um condenado,
Um ninguém. Quando terminei, larguei a caneta. Rolou pela mesa de plástico e caiu no chão. Feito, cantei. Estás feliz? A Ana não parecia feliz. Ela parecia eficiente. Recolheu os papéis, verificou as assinaturas e arrumou-os ordenadamente na sua pasta. Fechou os fechos. A felicidade não entra nisto, João, disse ela a levantar-se. Isto é apenas negócio. Eras um passivo. Agora foste passado a custo. Pegou na pasta e virou-se para sair. Espera, disse eu. Mantive-me sentado, demasiado quebrado para me levantar. O que acontece comigo esta noite? Não tenho para onde ir. Os hotéis não aceitam os meus cartões de crédito. Está a gelar lá fora. Olhei para ela com olhos suplicantes. Por uma fração de segundo, esperei que a velha Ana, aquela que me fazia sopa quando eu estava constipado, aquela que se preocupava comigo, emergisse. Posso ficar aqui só esta noite no quarto de hóspedes? Não há cama, mas posso dormir no chão. Por favor, Ana. Ana parou na porta da sala de jantar. Olhou para mim, sentado sozinho à mesa de plástico na casa vazia que eu costumava fingir ser o meu reino. Não, disse ela. Ana, por favor, não tenho nada. Tu tens exatamente o que me deste nos últimos 3 anos, disse ela friamente. Vazio. Boa sorte, João. Ela saiu para o corredor. Ouvi a porta da frente a abrir. Ouvi passos no passeio. Levantei-me a correr e fui para a janela a observá-la sair. Um carro estava à espera dela na entrada. Não era o seu velho Mercedes. Era um elegante Rolls-Royce Phantom preto. A porta traseira abriu-se e um homem saiu para a ajudar a entrar. Era o Pedro Andrade, o advogado corporativo. O Pedro pegou na pasta da Ana, pousou a mão gentilmente no ombro dela e sorriu-lhe. Não era um sorriso romântico, mas era um sorriso de profundo respeito. O olhar que um parceiro dá a outro após um fecho bem-sucedido. A Ana entrou no carro. Não olhou para trás, para a casa. O Rolls-Royce deslizou pela entrada, as luzes traseiras vermelhas a desaparecerem pelo portão. Fiquei na janela, a observar a escuridão engoli-los. De repente, as luzes da casa piscaram. Clique! Escuridão. Ela tinha cronometrado o corte de eletricidade. Fiquei na sala de jantar escura como breu. O silêncio era absoluto. O frio já estava a adentrar pelas paredes. Afundei-me no chão, a puxar os joelhos para o peito. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o, o ecrã a brilhar na escuridão. Era uma mensagem da Sofia. Sofia, acabei de ver as notícias. Dizem que te demitiste. Estás bem? Além disso, a minha renda vence amanhã. Ainda podes ajudar? Fixei a mensagem. Soltei uma gargalhada que mais parecia um soluço. Atirei o telemóvel pela sala. Partiu-se contra a parede e apagou-se. Eu estava sozinho. Verdadeiramente, finalmente sozinho. 6 meses depois, o Tribunal Federal no centro de Lisboa parecia menos um salão de justiça e mais uma funerária para uma vida que outrora fora vibrante. O ar estava viciado, cheirava a cera de chão e madeira velha. João Castro estava diante do banco, as mãos apertadas atrás das costas. Os fatos italianos feitos à medida tinham desaparecido, substituídos por um macacão laranja padrão que se amontoava desconfortavelmente na minha cintura. Eu parecia 10 anos mais velho do que o homem que tinha feito check-in no Tivoli apenas meio ano antes. O meu cabelo estava a ficar grisalho nas têmporas e os meus olhos, outrora afiados com arrogância, estavam opacos e vazios. Senhor Castro, a voz do juiz ecoou, a ressoar nos tetos altos. Pelas acusações de fraude e desvio de fundos, este tribunal condena-o a 48 meses numa instalação correcional federal, seguido de 3 anos de liberdade condicional supervisionada. O martelo desceu com um baque de madeira final. Não hesitei. Apenas acenei com a cabeça, um reflexo de resignação.
Não havia câmaras a piscar desta vez, nem repórteres a gritar o meu nome. A cidade já me tinha mastigado e cuspido. O escândalo que outrora dominara as manchetes era agora apenas velha fofoca. João Castro já não era um titã da indústria. Era apenas mais um número de recluso. Enquanto o oficial de justiça me levava, as pesadas portas de metal fecharam-se com um clique, selando o meu destino em silêncio. Enquanto isso, 40 andares acima das ruas movimentadas, a atmosfera não podia ter sido mais diferente, me senti. A sede do que costumava ser a Castro Logística tinha sofrido uma transformação completa. A estética fria e intimidante de aço preto e vidro tinha desaparecido. A suíte executiva estava agora quente, cheia de luz natural, móveis de carvalho rico e detalhes em creme. Uma nova placa pendurada no lobby, a brilhar em ouro escovado. Whitman Global Logistics. Ana estava sentada atrás da enorme secretária executiva, a rever o relatório de lucros trimestral no seu tablet. Os números eram impressionantes. Desde a reformulação da marca e a purga dos projetos corruptos do João, as ações tinham disparado mais de 200%. A empresa estava enxuta, transparente e mais rentável do que nunca tinha sido sob o domínio imprudente do João. Uma leve batida interrompeu o seu foco. Pedro Andrade entrou a carregar 2 flutes de cristal de champanhe gelado. "O conselho acabou de votar", disse Pedro, um sorriso triunfante no rosto enquanto pousava um copo na secretária dela. "Eles aprovaram por unanimidade a aquisição da linha de transporte europeia. Está feito, Ana. És oficialmente a mulher mais poderosa da indústria de logística." Ana pegou no copo, as bolhas a subirem num fluxo dourado. Levantou-se e foi até a janela do chão ao teto, a olhar para o horizonte de Lisboa. A cidade parecia diferente dali agora. Já não parecia um campo de batalha. Parecia uma oportunidade. "Obrigada, Pedro", disse ela suavemente, a dar um gole. "Foi uma luta difícil para recuperar a confiança, mas conseguimos." Pedro encostou-se à beira da secretária dela, a sua expressão a tornar-se séria por um momento. "A propósito, recebi uma chamada do diretor da prisão esta manhã. O João fez um pedido formal para visitas. Diz que quer pedir desculpas. Está a implorar para te ver." A Ana não se virou. Observou um avião a cortar as nuvens à distância, a dirigir-se para um destino que ela agora controlava. Ela pensou no homem de macacão laranja, o homem que a tinha subestimado durante uma década. Procurou no seu coração raiva, pena ou mesmo satisfação. Não encontrou nada. Ele era simplesmente um mau investimento que ela tinha cancelado, um item de linha eliminado do seu registro. "Diz ao diretor que estou ocupada", disse a Ana, virando-se para a sua secretária e pousando o champanhe ao lado do ficheiro da fusão. "Tenho um império para gerir." Sentou-se e digitou um comando no teclado para finalizar o acordo europeu, e nunca mais olhou para trás. E hoje? Não sei. Às vezes, penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um vazio estranho, como se a vitória tivesse um sabor agridoce que me persegue nas paredes frias. E ela? Terá encontrado a felicidade que tanto ansiava? Terá valido a pena toda aquela meticulosidade, toda aquela espera, para chegar ao topo de um império que no fundo já era dela? É uma história de vingança, sim. Mas será que alguém ganhou no final? Ou foi só uma questão de quem ia ficar a segurar a faca? A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é o que é.